Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um WebITS, o programa mensal de webinar da ITS Tecnologia. Para quem ainda não nos conhece, a ITS é uma empresa pertencente ao Grupo ITS. O Grupo ITS é um grupo focado em inovação e tecnologia, no qual a ITS trabalha com tecnologia para ambientes corporativos. Pessoal, hoje nós estamos com o Roberto para falar sobre indústria 4.0. Ele é engenheiro mecânico, especialista em qualidade e manutenção, e ele vai falar um pouquinho para nós sobre a indústria 4.0, sobre a tecnologia, como a gente trabalha na indústria 4.0 com tecnologia, e os impactos e aprimoramentos para quem quer trabalhar ou já trabalha com a indústria 4.0 na sua organização. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, Thiago, tudo bom? Tudo Bem, jóia. o nosso trabalho? Isso. Então, como o Thiago disse, meu nome é Roberto, meu boa noite a todos. Agradecimento à ITS, seus dirigentes, gestores, ao Thiago e aos que possibilitam a realização deste webinar. A indústria 4.0, ou a manufatura avançada, consiste na digitalização das atividades operacionais em uma organização fabril, maior agilidade, facilitando na tomada de decisão. A revolução é muito maior e abrange a forma como fazemos negócios, um caminho sem volta que estará nos meios digitais. A revista Exame, de 2017, mostra que o futuro digital, em 2025, novas tecnologias já estarão integradas à rotina de parte da população mundial, de acordo com projeções do Fórum Econômico Mundial. 10% das pessoas vão usar roupas conectadas à internet. 90% da população mundial terá acesso à internet. 90% da população usará smartphones. 5% dos produtos de consumo estarão disponíveis para impressão 3D. 10% dos carros dos Estados Unidos serão autônomos. 30% das auditorias serão realizadas por inteligência artificial. Isto é um retrato apontado como provável pela maioria dos participantes do fórum em 2015. Novos negócios e profissões aparecerão, outros se transformarão. Oportunidade para aqueles que melhor se adaptarem, como Darwin bem interpretou em seus estudos sobre a natureza animal, pode ser muito bem transferida para o mundo empresarial neste momento. A chave para a transformação, qual é a principal? Aprendizagem continuada, que nos dará flexibilidade para adaptação. Minha mensagem, antes desta pitada de sal no tempero da transformação digital, é que a manufatura avançada parte da quarta revolução, a revolução da inteligência. Meu nome é Roberto de Souza Bueno, sou engenheiro mecânico pela FEI, com MBA de Gestão Empresarial e Estratégica da USP, especialista em docência universitária pela Unialfa, auditor líder da ISO 9000, Certified Welding Inspector na American Welding Society, consultor industrial, empresário em treinamento gerencial, professor de engenharias da Unialfa, mestrando em engenharia de produção na UFG, mais de 30 anos de atuação na operação e gestão de áreas da qualidade, manutenção e planejamento em organizações de grande, médio e pequeno porte. Vamos ver nessa nossa indústria 4.0, impactos e aprimoramentos, o que você precisa para entrar nesta
nessa evolução. O desempenho das organizações, o histórico ou evolução da revolução, caso exemplo de aplicação da revolução, as lacunas em termos de recursos, as oportunidades e como gerir a revolução, as habilidades para enfrentar as mudanças impostas por esta revolução. A revolução da inteligência e aumento da distribuição de conhecimento é baseada na inteligência artificial. Todos nós temos já conhecimento da Alexa, da Siri, da Cortana, que são auxiliares da inteligência artificial que conversam conosco. Realidade artificial, a digitalização que tanto favoreceu a educação à distância, a realidade aumentada, e fez o maior sucesso com o Pokémon Go, que era para descobrir o Pokémon em vários locais da cidade, praças, ruas, viadutos. Big Data e Machine Learning, os algoritmos que são usados em dispositivos inteligentes, são chamados de smart. Vocês podem ter uma experiência ao entrar e sair de algumas lojas e recebem uma informação no seu smartphone, isto é, machine learning, a interface homem-máquina, máquina-máquina, da automação à interação das máquinas, blockchain, as transações seguras, a internet das coisas, IoT, etiquetas RFID, identificação por radiofrequência, a impressão aditiva, ou comumente chamada da impressão 3D, que facilita a customização. Todas essas fazem parte desta revolução da inteligência, e nós temos que ter conhecimento para poder utilizá-las. Vamos começar aqui com o desempenho das organizações para nos posicionar em relação a essa nova. Mas voltando um pouco atrás nos nossos conhecimentos e conceitos de organizações, aqui no canto direito, ou canto esquerdo da sua tela, vocês podem ver. Não apareceu? Um pouquinho que está com problema, não apareceu a compartilhação. Não está compartilhando a apresentação. Ok. Agora sim. Pronto. Não. Ainda não. Agora sim. Não? Agora sim? Ótimo. Agora sim. Ótimo. Então, agora compartilhada a apresentação, nós temos no slide do lado esquerdo as organizações representadas pelo organograma funcional, que é o mais utilizado, embora outros nós tenhamos. As organizações utilizam recursos humanos, financeiros, materiais e métodos para transformar em resultado produtos ou serviços. Entretanto, os meios, que são a tecnologia, a eficácia, a eficiência e a efetividade, normalmente são esquecidos. Embora, para que nós tenhamos eficiência, eficácia e efetividade no uso da tecnologia, tenhamos que ter planos, objetivos, metas, para poder alcançar esses resultados esperados. A gestão de alto desempenho requer que sejam estabelecidos objetivos planejados para termos a eficácia, que é o alcance desses objetivos juntos com a eficiência, que é usar os recursos de modo correto para termos a efetividade. Com isso, se alcança a vantagem competitiva. Muitos falam sobre alcançar a competitividade, mas nessas condições você tem uma vantagem competitiva, não a totalidade da competitividade no mercado. Você tem essa vantagem, você se posiciona melhor. Você pode ser uma empresa com um desempenho superior aos concorrentes. E para isso,
Nós temos um modelo de processo. Esse modelo de processo, ele está bem descrito na ISO 9000 e vários autores, como o Nigel Slack, utiliza para a administração da produção. Então, nós temos as entradas, que são os recursos humanos, recursos materiais, recursos humanos chamados de mão de obra, recursos materiais, recursos financeiros, a informação através dos métodos e procedimentos entram numa caixinha de transformação pelos processos, pela divisão do trabalho, a coordenação e a tecnologia para a saída nos produtos e serviços. Vejam bem o exemplo embaixo, um programador que utiliza Java, PHP, CSS3, para poder, como ferramentas, recursos humanos, os materiais, o computador, os métodos do Java, o CSS3, colocando tudo dentro do computador e utilizando os softwares adequados, com a divisão do trabalho com vários destes colegas dele para poder alcançar produtos e serviços. Melhoria da tecnologia através de softwares. Aqui nós vamos apresentar, de uma forma geral, histórico, a evolução da Revolução 4.0, para vocês poderem se posicionar em relação ao que nós estamos enfrentando no momento. Sobre a indústria 4.0. Mas o que é? Vamos entender como tudo começou. Até 1784, começou a implementar produtos uma grande parte desses produtos eram produtos essa revolução foi Aparecemos.
Mas eu acho que ele foi no máximo. Mas eu acho que ele foi. Bem, nós vimos que as tecnologias aumentam a produtividade nos processos industriais. Então, vamos retornar aqui no nosso slide processos industriais. Dá para vocês reverem o que representa um modelo de processo. Entradas, transformação e saídas. Então, vamos pensar bem nesse modelo de processo para ver que a produtividade dada pela pesquisa realizada pela CNI, com base em estatísticas do IBGE e da CNI, mostra a produtividade do trabalho trimestral da indústria de transformação brasileira. A indústria de transformação é aquela que transforma matéria-prima em produto final. Um exemplo, petróleo. O petróleo ele é transformado em gasolina e óleo diesel. Então, a indústria petroleira é uma indústria de transformação. Nós vamos ver aqui do lado esquerdo, no canto de baixo, que entre 2008 e 2018, nós tivemos um aumento de produtividade de 11,7%. 11,7% em 10 anos é um valor de produtividade muito pequeno. Então, nós precisamos pensar o que está acontecendo com essa produtividade. Por que ela foi tão baixa? Foram as crises de 2008 e 2018, ou, perdão, 2015, com os reflexos que nós sentimos até hoje? Qual a sua opinião? Qual a nossa participação nesta produtividade? É bom a gente refletir em relação a isso. Vejam que aqui embaixo nós temos no gráfico os algarismos romanos 1 e 3, que são os semestres. Então, o ano é dividido em 4 trimestres, perdão, não semestres, são 4 trimestres. Então, os valores colocados neste gráfico de produtividade é do primeiro e do terceiro trimestre. Então, vejamos que a produtividade é muito importante para as nossas empresas. E a quarta revolução industrial, ou manufatura avançada, vai aumentar a competitividade porque aumenta a eficácia, a efetividade e a eficiência, transformada em produtividade. Com a integração das tecnologias físicas e digitais, a integração das etapas de desenvolvimento de engenharia de produção e da produção em cadeia, do uso final do produto e os serviços que a eles estão atrelados. Um exemplo, o veículo ele tem serviços atrelados quando ele é vendido, as manutenções periódicas, a operação autônoma de redes, conexão de máquina com o produto, impacto da digitalização, aumento da eficiência ou da produtividade do processo de produção, diminui perdas e agrega valor ao produto ao identificar problemas de gargalo, otimiza processo, reduz defeitos, usa os recursos de energia elétrica adequadamente, flexibiliza a linha de produção customiza o produto, como consequência amplia o mercado de
tivemos um pequeno probleminha com o vídeo, mas vamos continuar sobre, através desse vídeo que nós iríamos apresentar, mostrando como funciona a indústria 4.0, a Abimac fez um investimento em 2016 em uma célula de manufatura, em que houve o envolvimento de mais de 20 empresas, 100 profissionais, mais de 6 milhões de reais investidos. Utiliza tecnologias da manufatura, máquinas, célula, produto em conexão autônoma um com os outros. O é o retorno mais rápido do investimento. Mas o que vai acontecer nessa quarta revolução industrial para que nós possamos ter os resultados? Primeiro, nós temos que identificar quais são os obstáculos enfrentados. E a CNI identificou-os como familiarizar com os impactos da digitalização ou da manufatura avançada, identificada pelo menos 10 tecnologias digitais listadas pela CNI e enviadas para uma pesquisa às empresas, detectou que 58% das empresas industriais identificaram que uma das tecnologias digitais apresentadas como importante para a competitividade da indústria brasileira era utilizada. Ou seja, praticamente metade das empresas pesquisadas, um pouquinho mais, quase 60%, apresentou uma só tecnologia. Então, é muito pouco. Eles não sabem. Primeiro, nós temos que identificar, familiarizar, saber o que nós estamos fazendo com a digitalização, o que fazer e como fazer. Então, a tecnologia que está em foco é o processo. Então, essa tecnologia é a automação digital sem sensores, automação digital com sensores para controle de processo, monitoramento e controle remoto da produção com sistemas do tipo MES, Manufacturing Execution System. São os robôs utilizando e tendo as informações corretas e podendo passar em escada Supervisory Control and Data Acquisition. Ou seja, se eu tenho um software utilizado no controle de qualidade ou na manutenção, eu posso colocar em contato direto com o computador, digitalizando e tendo essas informações trocadas entre o equipamento e o software. A automação digital com sensores, com identificação de produtos e condições operacionais, linhas flexíveis. Outro elemento que vai ser afetado pela tecnologia da Revolução Industrial é o desenvolvimento do produto, a redução do time to market, ou seja, dentre a identificação de um produto novo e a colocação desse produto no mercado. São sistemas integrados de engenharia para o desenvolvimento de produtos e manufatura desses produtos. Nós estamos falando em CAD, em CAM, hoje já utilizado, mas podendo ser interligados com os computadores e tendo uma conversa contínua. A manufatura aditiva, prototipagem rápida ou impressão 3D, as simulações, análise de modelos virtuais, os elementos finitos, a fluidodinâmica, a computacional, o PPCP, o planejamento, programação e controle da produção, o arranjo físico e a movimentação, utilizados através de softwares como o Arena e o Simio, para poder facilitar e acelerar o processo de modificação da empresa sem que a empresa seja feita fisicamente e tendo a redução de custo para o projeto e comissionamento, que é a entrega do projeto na mão do cliente.
os produtos novos, o produto ou novos modelos de negócios com a coleta, processamento e análise de grandes quantidades de dados, Big Data, a utilização de serviços em nuvem associados ao produto, a incorporação de serviços digitais, a internet das coisas, product service, projetos de manufatura por computador, CAD/CAM. Outro obstáculo é o custo de implantação. Vejamos que apresenta 66% do total das empresas pesquisadas, o alto custo, e 83% para empresas que já utilizam tecnologia digital, a falta de clareza na definição do retorno sobre o investimento, a estrutura e cultura da empresa, ou seja, nós temos aí empresas de pequeno, de médio porte, que muitas vezes não são nem mecanizadas, quanto muito automatizadas. Mecanizadas é quando você utiliza a mecânica para automatizar os equipamentos, e a mecanização ainda temos as pessoas sendo utilizadas. Quando a automação nós não temos, nós retiramos as pessoas de perto de operação das máquinas. A dificuldade da infraestrutura da TI inapropriada, a lacuna da integração entre as tecnologias e o software, o risco de segurança da informação ainda é muito mais baixo do que o alto custo de implantação. E muitas empresas não sabem ou não responderam. Nesse quadro, nós temos 24% delas, ou seja, 1/4 das empresas pesquisadas. Isto ainda é uma quantidade muito grande. E, por fim, nós temos a qualificação do trabalhador, que é o principal desafio. Todo mundo fala, mas a indústria 4.0 vai trazer desemprego? Não, ela não vai trazer desemprego desde que o trabalhador seja qualificado para isso. E nesse caso, ele é o principal desafio, porque em 30% das empresas há a falta de qualificação do trabalhador. A infraestrutura de telecomunicações do país é ineficiente. A nossa internet cai. A nossa internet é difícil, ela é cara. Ela não dá a resposta eficiente que todos precisamos. A dificuldade de identificar as tecnologias e os parceiros. A ABMAC fez a experiência e utilizou 20 parceiros, como nós vimos no slide anterior. E isso foi feito em trabalhos para que ele pudesse funcionar adequadamente. A ausência de linhas de financiamento apropriadas. E o mercado ainda não está preparado. Esses são os maiores obstáculos enfrentados para a adoção da 4ª revolução industrial. Então, quais são as oportunidades? Os desafios para indústrias brasileiras é a produtividade e customização, ou seja, passar da massificação para a customização, desenvolvimento de novos produtos com a criatividade, a aplicação voltadas a novos modelos de negócios. As empresas ainda não sabem qual é o ganho da digitalização promovida pela indústria 4.0. Precisam promover a infraestrutura digital, como nós vimos com a internet, investir e estimular em capacitação profissional, que é uma das lacunas, promover e criar linhas de financiamento específico, estabelecer parcerias entre clientes e fornecedores, criando plataformas de demonstração para estimular a disseminação do conceito, a divulgação de resultados positivos e níveis de investimento. As tecnologias têm um alto custo de implantação, então precisa se estabelecer uma estratégia, um plano para implementação. Pode ser uma implantação por etapas, mas depende das empresas
Se elas forem uma empresa, se ela for uma empresa grande para implantar, não tem problema, como é o caso da GE, que fez investimento da casa de milhões, 4 milhões de dólares para criar produtos tecnológicos digitais, 5 bilhões de dólares por ano é o faturamento atual da divisão digital da General Electric, com esses 4 bilhões investidos para criar produtos. 70 mil turbinas de avião devem ser conectadas à internet até 2020. 100 milhões de lâmpadas da companhia estarão online no mesmo prazo. Então, vocês veem que são valores bastante grandes para o investimento, e a implantação tem que ser por etapas, como mostra a AGE, mas as empresas pequenas podem fazer isso? As empresas pequenas estão preparadas para isso? E os colaboradores estão preparados? Não, nós temos que preparar e capacitá-los, auxiliando na mudança da cultura. Então, as habilidades para enfrentar as mudanças impostas pela revolução é aprender a interpretar e utilizar os dados. Hoje nós temos um grande volume de informações a serem interpretados. O Big Data é importante tanto para as empresas quanto para aqueles que trabalham. O pensamento crítico, saber filtrar as informações, quais são passíveis de uso, encontrar boas fontes de informação ou informações para a tomada de decisão. Ter inteligência tecnológica, a revolução da inteligência nos encaminha para tendências tecnológicas como a inteligência artificial, o Big Data, como acabamos de falar, o Machine Learning, a realidade estendida, a realidade virtual, a internet das coisas, a impressão 3D, a identificação por frequência, o blockchain. Todas estas tecnologias podem vir sozinhas ou conectadas. Então, nós temos que ter a inteligência tecnológica, não sermos expertos, mas saber como cada uma dessa é utilizada. Aprendizagem continuada facilita a adaptação e flexibilidade no meio de ambiente em contínua transformação, facilitando a adaptação, a criatividade. É a diferença existente entre o ser humano e a máquina, a leitura dos cenários que vão estar à frente dos nossos olhos, a criação de novos produtos, novos métodos de trabalho, novos modelos que auxiliam na eficiência e eficácia do ser humano, trabalho em equipe, habilidade de coordenar e ser coordenado, crescer como pessoa e profissional, colaborar e cooperar com o trabalho em equipe. As habilidades para enfrentar as mudanças impostas pela revolução, a inteligência emocional, a habilidade de compreensão das próprias emoções e das emoções de outras pessoas, entender e ter empatia, boa habilidade em liderar, capacitar, saber o que e para quem delegar, respaldar as ações delegadas, o julgamento para a tomada de decisões, envolver o contexto, agir moral e eticamente, ajustar o pensamento a novas condições, superar crenças e hábitos anteriores, ser equilibrado e capaz ao decidir. Autogerenciamento, motivar-se internamente, controlar o tempo, gerir a atenção. Ter curiosidade, aprender a explorar novas coisas, ser capaz de abraçar as mudanças, negociar. No ambiente colaborativo, obter o máximo benefício possível para criar condições de solução ganha-ganha, solucionar problemas complexos, conhecer e aplicar a solução de problemas com as etapas básicas, aplicando adequadamente
o MASP com análise das causas e plano de ação para constituírem a solução, são, para essa quarta revolução industrial, habilidades que todos nós devemos de aprender, entender e utilizar para as mudanças impostas por essa nova revolução. Aí está, então, meus caros senhores, o quadro do novo da revolução industrial que nós estamos enfrentando na manufatura avançada. Senhores, por aqui nós estamos encerrando a nossa apresentação. Passa para o Tiago, para que ele dê continuidade. Opa, perdão, tá funcionando agora? Agora eu estou Beleza, ouvindo. tá, legal. Pessoal, o meu microfone ele estava desligado para deixar o Roberto falar sem não ter problema algum. E eu peço perdão para vocês quando o vídeo ele apresentou, o som não ficou legal por conta do software que a gente utiliza. Entretanto, os dois vídeos, a gente vai passar o link, eu já passei o link do vídeo que não foi apresentado, o outro vídeo deu para vocês entenderem um pouquinho, e a própria apresentação do Roberto, a gente vai enviar para vocês logo após o webinar, vai enviar para o e-mail de cada um de vocês que se cadastrou e que está ouvindo aqui ao vivo, e para aqueles que também não ouviram ao vivo, eles vão receber a apresentação também com todas as informações e com os dois vídeos, beleza? Agora a gente abriu para perguntas. Eu tenho uma pergunta que internamente a gente, aqui na empresa, fez esse questionamento algumas vezes. Será que o robô ele vai ocupar o lugar das pessoas? Eu sou fãzaço de robô, né? Eu sou fãzaço de tudo que tem a ver com robô. Então, eu queria saber de você, Roberto, será que os robôs eles vão ocupar o nosso lugar? Tem muita gente que fica com essa dúvida e até com esse medo. O que você me diz sobre isso? Bem, Tiago, o robô não vai substituir o ser humano. Principalmente porque o ser humano tem a criatividade. O robô ainda, embora eles tenham a tentativa de fazer com que as máquinas acabem tendo o comportamento do ser humano, elas podem aprender com o ser humano, mas elas não podem substituí-lo, em função da curiosidade que elas não vão ter, a criatividade que elas não vão ter, a interpretação dos sentimentos que nós temos, as máquinas ainda não têm a capacidade de interpretar. Portanto, o ser humano ainda está no domínio dessa situação. As máquinas, o robô, eles virão, e eles já existem, para nos auxiliar. As revoluções industriais começaram para retirar dos ombros do ser humano o esforço físico que se fazia. Então, a invenção das máquinas movidas a vapor foi justamente para propiciar uma facilidade no trabalho das minas, drenando as águas que eram levadas para a superfície através de baldes, com pessoas subindo as escadas e levando para
a água que acabava entrando dentro das minas de carvão na Inglaterra. Foi aí que apareceu. Depois que essa máquina a vapor foi aperfeiçoada por Watt, dizem que ele inventou, na realidade ele não inventou, ele já tinha essa invenção, ele simplesmente aperfeiçoou a eficiência da máquina a vapor e ela foi utilizada, então, nas máquinas de teares para facilitar o trabalho, que na época era bastante pesado. E depois, as máquinas elas foram utilizadas, e recentemente, na década de 60, os computadores vieram a facilitar a parte de pensamento do ser humano. Um computador como hoje, um celular, ele é muito mais capaz, faz muito mais operações do que o computador da NASA de 1960. Então, não vai ser utilizado. Você vê que ela evolui auxiliando o ser humano, não substituindo. Sim, e a grande pergunta, e por isso que a gente abriu esse webinar, a indústria 4.0 ela é algo muito novo, ela é algo que muita gente ainda está aprendendo, estudando, principalmente aqui no Brasil, como você mostrou para a gente, e como você acabou de falar para mim, para a gente, para todos nós, da primeira revolução industrial, das máquinas a vapor, nessa quarta revolução industrial, qual é a principal função que as máquinas elas não estão entrando no lugar das pessoas, mas qual é a principal função que elas estão ocupando? Que, por exemplo, poderia tirar o motorista de táxi, poderia tirar o motorista de Uber, você vê muito isso na internet. Será que elas vão conseguir mesmo retirar esse motorista de táxi de Uber e a gente vai ter o carro autônomo? O que você acha disso? Bem, o carro autônomo é uma realidade já fora do Brasil, a Tesla já conseguiu. Existem testes sendo realizados, mas infelizmente também esses testes eles não estão sendo efetivos. Esses testes mostram que ainda essa autonomia do carro apresenta um risco bastante grande, que ele vai ser substituído, sim, como foram substituídas as carruagens que tinham os seus cavalos pelo automóvel, né? Aí você passou a ter um automóvel e uma sociedade em que a classe mais privilegiada tinha os seus motoristas. Hoje o carro autônomo ele é um ideal, embora ele esteja sendo desenvolvido. Existem falhas, a intenção é transformá-los em realidade. Nós teremos, creio eu, algo híbrido entre algumas facilidades sendo feitas pelo veículo, como é o caso de alguns veículos hoje da GM, da Volkswagen, que estacionam de forma autônoma. Existe um carro elétrico autônomo que a Volkswagen desenvolveu e ele é utilizado em uma universidade da Alemanha, eu não sei se é a Universidade de Bonn que utiliza esse veículo, cuja velocidade é bastante pequena, mas ele tem alguns trajetos curtos. Talvez nós tenhamos uma revolução nos transportes públicos, utilizando esses veículos, como é o caso do metrô. O metrô, muitas vezes, ele tem o seu condutor ali presente, mas a operação é feita autonomamente, né? Mas ainda está longe, muito longe, e eu digo aqui no Brasil mais ainda, porque essas tecnologias levam um tempo
de 20 anos, quando falaram, não, a globalização vai reduzir o tempo do Brasil ter essa tecnologia disponível. Não, nós continuamos com 20 anos de atraso. Vocês podem ver que no Brasil nós não temos nenhum carro autônomo sendo desenvolvido. Se ele tivesse sendo desenvolvido aqui no Brasil, eu diria que nós estamos próximos a perder os motoristas de Uber, os motoristas de táxi. Provavelmente nós, ainda está longe o tempo que nós tenhamos a substituição desses motoristas, Tiago. Concordo. Isso é perceptível, que o Brasil a gente está atrasado, e com base nisso, o Rafael ele fez uma pergunta aqui para a gente. Roberto, qual seria a porta de entrada para uma empresa que deseja se inserir na indústria 4.0? A parceria. Essa é a porta de entrada. Você não vai poder entrar sozinho, você vai ter que ter parceiros. Foi o que apresentou, infelizmente no vídeo nós não pudemos ver, que é da Abimac, e eles foram primeiro buscar os parceiros. A FENAC mostra vários deles. A Festo é uma das empresas de automação, e a Home com o computador. Então, você não vai entrar nesse mercado sozinho. Você vai ter que entrar nesse mercado buscando os parceiros que possam facilitar. Um dos parceiros é a própria ITS, facilitando com softwares. Esse é a condição. Quem quer entrar no mercado tem que fazer um plano, uma estratégia, mas não vai poder entrar sozinho. Vai ter que buscar no mercado esses parceiros que entrem juntos para desenvolver um produto novo, uma ideia de negócio novo. Entendi. E esses parceiros, eles se limitam a empresa de software, a empresa de hardware, ou eles vão acima disso? Eles vão acima disso, Tiago. Desculpa te interromper, mas eles sem problema. Porque nós temos que desenvolver sensores, nós temos que ter sensoriamento, nós temos que ter, vamos dizer assim, as RFID, que são as etiquetas de radiofrequência, que no primeiro vídeo fala sobre rastreabilidade. Nós não encontramos aqui no Brasil uma etiqueta dessa para identificar, no mínimo em uma indústria têxtil. Ela vai custar, embora ela seja reaproveitável, ela vai custar $10. Então, você vai comprar um equipamento para registrar uma radiofrequência, se a etiqueta é $10, R$40 cada uma. Se você for fazer 100 peças de roupa, seja camisa, são $400, né? Perdão, são $100. $100 a R$4, $400. Assim vai aumentando. Então, o custo ainda é muito grande para que você possa fazer isso sozinho e ser somente, digamos assim, máquinas, ser somente robôs. Nós temos que ter sensores, nós temos que ter a inteligência. Como é que eu vou pegar? Como é que é construído uma Alexa? Como é que é a inteligência artificial? Quem é que faz? Quem é que conhece uma indústria de inteligência artificial? Quanto custa isso? É bastante coisa ainda para a gente pensar, para começar a fazer isso funcionar adequadamente, e tem que ter parceiro, Thiago. Certo, legal. Você falou um pouquinho sobre quem conhece indústria para fazer uma inteligência artificial. Eu realmente não conheço alguma aqui no Brasil. Você conhece alguma aqui no Brasil? Você sabe se no Brasil já começou esse processo de empresas começarem a trabalhar em inteligência artificial, Alexa, a Cortana da Microsoft? Você tem algum conhecimento sobre isso? Não. Eu já andei pesquisando aqui no Brasil, eu
Eu creio que, em termos de empresa, não. Nós podemos ter universidades trabalhando nesse sentido, pesquisando, buscando novos caminhos. E as que melhor ou as que poderiam trazer um resultado seria a Unicamp, que sempre é citada, ou a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, eles procuram, eles têm condições para poder investir nisso, mas eu realmente não tenho. Isso é um valor bastante grande e nós estamos bastante atrasados em relação à inteligência artificial. Temos, né? O Google já tem o machine learning, então ele tá disponível. Então você pode ver que vai, como eu disse, dei o exemplo, você vai num shopping, você vai numa loja, sai de vamos dizer assim, de um bar, e esse bar, por menor que seja, hoje já faz a pergunta: o que você achou? Como é que foi o atendimento? Ou você retorna, você vai indicar para um amigo? É um bar. O que é isso? Você tem um aparelho inteligente, um smartphone, ele vai captar essa informação. Por quê? Porque foi colocado um algoritmo. Você entra na internet e vai buscar uma informação sobre uma passagem aérea. Faz em uma empresa como a Decolar. Daqui a pouco começa a aparecer no Facebook, no Instagram, outras empresas que têm interesse de colocar você dentro de um avião. Ou te facilitar, na realidade, é te facilitar a vida na hora da compra de uma passagem aérea. Isso é o que a gente chama de machine learning. É um algoritmo que é colocado para que você possa ser localizado e facilitar a sua vida. Certo. Esse trabalho que você falou agora há pouco, do Facebook, a gente trabalha muito com isso. Eu tenho muita conhecimento dessa parte da inteligência artificial e eu realmente, pelo que eu vejo, poucas empresas até no mundo estão evoluídas na inteligência artificial, são as grandes corporações mesmo, Microsoft, Google, Amazon, Apple, essas são as líderes da inteligência artificial, né? O Sim. Vanderlei, ele fez uma pergunta aqui, eu acho muito pertinente, sobre segurança virtual. Qual é a evolução sobre a questão de segurança virtual? Essa é a pergunta do Vanderlei. Bem, respondendo, Vanderlei, segurança virtual. O maior hoje em termos de segurança virtual não vem da própria segurança, vem do blockchain, que é uma ferramenta, é um arquivo que foi desenvolvido para a transação do Bitcoin, no qual você tem uma segurança não só dos dados, mas também através da criptografia que foi desenvolvida para as aplicações do blockchain. Esse vai ser o futuro dos arquivos de transação de negócios através da internet e que está na mão de todos, porque é uma open source. Hoje é o maior desenvolvimento aí dentro da internet e que é seguro. Tanto é que se faz transações com o Bitcoin e é seguro. Né? Há um grande desenvolvimento. O Marte está utilizando o blockchain para a parte de transação
principalmente de verduras e de produtos que nós temos in natura. Então, seria a carne, seriam as verduras, as frutas. Ele está desenvolvendo um trabalho junto com a IBM, utilizando o blockchain para poder fazer a transferência de informações, porque muitas vezes os produtos que eles compram não são só dos Estados Unidos. Eles compram da China, compram da Coreia, compram do Brasil, e eles estão utilizando o blockchain justamente nesse trabalho. Tá? Eu posso dizer que o blockchain é um exemplo. Agora, em termos de desenvolvimento de uma segurança dentro da internet, para que os dados que você tenha, você pode ter dentro da indústria, dentro da sua célula de trabalho, tá? Mas é bastante inseguro em termos de você divulgar isso para outras empresas. É início. Eu não tenho ainda nenhum relato de roubo de dados, né? Mas que isso pode acontecer, pode, a não ser que utilizem o blockchain. A utilização do blockchain, pelo que eu vejo, ela está muito mais ligada às criptomoedas. Você sabe alguma ligação, além do Walmart, que esteja trabalhando no blockchain, principalmente aqui no Brasil? Aqui no Brasil, por enquanto, não tem nenhum relato em termos de blockchain para ser utilizado no mercado. Há o conhecimento, mas ainda não vi nenhuma aplicação. Se você tem o início através do Walmart, através de empresas de grande influência, de tamanhos gigantescos, não creio que empresas de capacidade menor possam estar trabalhando nisso. Pode haver pesquisa, mas essa pesquisa está restrita às universidades, ainda não chega às empresas. O que eu sei e que eu tenho acompanhado é o Walmart que está fazendo esse trabalho em conjunto com a IBM, que tem o Watson, né? Que é mais um exemplo de inteligência artificial. Perfeito, muito bom. Eu vou ter que a conversa está muito boa. Eu acho que esse bate-papo final foi excelente, porque ele levou a gente em novos caminhos e em aprofundamento maior sobre a indústria 4.0, mas a gente ultrapassou 5 minutos, né, do esperado. Como a gente iniciou 5 minutos depois que a gente estava trabalhando mesmo para começar o webinar, a gente vai chegar no final, acabar com o webinar aqui. A apresentação do Roberto a gente vai passar para todos vocês, porque como os vídeos eles deram problema com a plataforma, a gente não pôde acompanhar os vídeos que eram importantíssimos para essa apresentação dele, mas eu achei tanto esse bate-papo final quanto a apresentação muito boas. Foi uma experiência enriquecedora você estar aqui. Eu agradeço por aceitar o nosso convite, por vir participar, vir debater com a gente. Esse debate final foi fantástico. O seu conhecimento é muito grande mesmo. E a gente vai convidar mais. Futuramente a gente vai abrir não só para webinars, mas para fazer debates com os nossos especialistas, e numa próxima a gente vai convidá-lo para uma mesa redonda online, um debate
sobre todos esses assuntos que eu tenho certeza que tem muito mais coisa que você sabe, que eu gostaria de perguntar, que a galera gostaria de perguntar. A Débora aqui, ela está agradecendo, muito bom, o João falou é show, o pessoal está, todo mundo muito animado com o nosso webinar, eu também quero agradecer, muito obrigado, excelente apresentação, Rafael, ótima abordagem, Fernando, muito legal, o Vanderlei, fantástico, ou seja, mesmo com o problema da plataforma e do vídeo, foi sensacional. Muito obrigado por ter participado, boa noite. Boa noite, Thiago, boa noite a todos. Foi um prazer, foi muito bom participar, eu estou disponível, tanto a todos que receberem o webinar, e eu vou colocar também na minha... eu tenho no YouTube um canal em que eu vou disponibilizar também essa apresentação. E eu agradeço a todos, agradeço a equipe que fez este webinar funcionar, ao pessoal novamente da ITS, e foi um prazer, estou disponível aquilo que vocês quiserem no futuro, uma mesa redonda, e que eu possa compartilhar o conhecimento e contribuir para a evolução da nossa sociedade. Ok, Thiago? Um abraço a todos, um abraço a você. Até mais. Obrigado pessoal por ter participado. Para todos vocês que estão no webinar, caso vocês queiram ver os nossos outros webinars, basta entrar no nosso site, na aba Sobre Nós, existe o link para o WebEats. Acabei de postar aqui no nosso chat esse link, vocês vão poder ver os outros webinars, e semana que vem, esse webinar com o Roberto, ele estará disponível para vocês acompanharem também a partir dessa página, a partir do nosso site. A apresentação a gente enviará para vocês. Muito obrigado, Roberto. Boa noite, bom descanso, boas festas de Natal e de Ano Novo. Obrigado, boa noite, um bom Natal e um bom Ano Novo a todos do webinar e a todos da família ITS. Um abraço. Um abraço.